O cenário de relativa calma na faixa de Gaza foi abruptamente interrompido nesta segunda-feira, quando as forças militares de Israel emitiram um comunicado oficial detalhando um confronto direto ocorrido na estratégica região de Rafah. Segundo as Forças de Defesa de Israel, FDI, a operação resultou na neutralização de 4 indivíduos que foram identificados como combatentes palestinos armados, elevando instantaneamente a tensão em um setor que já é considerado um dos mais voláteis de todo o enclave. O episódio em questão desenrolou-se de forma súbita e violenta, quando, de acordo com os relatos do Comando Militar Israelense, o grupo de insurgentes emergiu de uma das muitas ramificações da complexa rede de túneis subterrâneos que serpenteia o subsolo do sul de Gaza. Ao alcançarem a superfície, os indivíduos teriam iniciado um ataque direto, abrindo fogo contra as patrulhas israelenses que mantêm o controle operacional e a vigilância sobre aquela zona específica, desencadeando uma resposta tática imediata das tropas posicionadas no local. A localização deste confronto, a cidade de Rafah, possui uma importância geopolítica e militar incomensurável, visto que se trata do último grande reduto urbano ao sul e o ponto de maior proximidade com a fronteira egípcia. Para o alto comando de Israel, a movimentação de combatentes operando a partir de túneis nesta área específica não é apenas um incidente isolado, mas uma prova da ameaça persistente que exige uma presença militar constante, mesmo sob a égide de acordos diplomáticos de interrupção de hostilidades. O exército de Israel foi particularmente enfático em sua retórica ao classificar o ocorrido não apenas como um combate de rotina, mas como uma violação flagrante e direta dos termos estabelecidos no acordo de cessar-fogo vigente. Este pacto, que foi costurado com grande esforço internacional entre Israel e o grupo político-militar Hamas, está em vigor desde o dia 10 de outubro, e qualquer interrupção armada é vista como um risco iminente de colapso para a trégua que mantém a região em um equilíbrio precário. No detalhamento técnico da ação defensiva, o comunicado militar sublinhou que os 4 homens estavam devidamente equipados e preparados para o combate de alta intensidade, utilizando a surpresa proporcionada pela infraestrutura subterrânea para tentar desestabilizar as linhas israelenses. Contudo, a prontidão das tropas no terreno, aliada aos sistemas de vigilância eletrônica, permitiu a identificação precoce dos alvos e a execução de uma manobra de eliminação que impediu a progressão do ataque insurgente. Um ponto de destaque na nota oficial foi a confirmação de que, apesar da gravidade da emboscada e da proximidade do fogo inimigo, nenhum militar das forças israelenses sofreu ferimentos durante a escaramuça em Rafah. Essa ausência de baixas no lado israelense é frequentemente interpretada pela liderança do país como uma validação de sua estratégia de ocupação e monitoramento rigoroso, argumentando que a retirada precoce de soldados facilitaria incursões bem-sucedidas através dos túneis. Para além do incidente em Rafah, o exército de Israel reiterou que suas unidades continuam operando de forma ativa e ininterrupta em todo o setor sul para identificar, mapear e destruir as ramificações da chamada rede de túneis do Hamas. A missão declarada é erradicar qualquer capacidade de locomoção subterrânea que permita aos combatentes palestinos realizar ataque surpresa ou movimentar armamentos pesados sem serem detectados pelas patrulhas de superfície. Entretanto, enquanto o lado israelense focava nos detalhes da operação contra os túneis, o Ministério da Saúde de Gaza traçava um panorama muito mais lúgubre sobre a realidade humanitária no enclave. De acordo com os registros da instituição, a segunda-feira não foi marcada apenas pelo evento em Rafah, mas por uma série de disparos e ataques israelenses em diferentes pontos do território, que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas em episódios distintos. Entre as vítimas fatais reportadas pelas autoridades de saúde de Gaza, 4 delas perderam a vida em um cenário de destruição urbana no norte do território, especificamente na cidade de Gaza. O órgão informou que um ataque aéreo israelense atingiu diretamente um apartamento residencial, o que reacende as críticas internacionais sobre a precisão dos bombardeios e o impacto devastador que essas ações têm sobre a população civil que ainda reside nas áreas de conflito. O Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a administração civil do Hamas, tem mantido uma contagem rigorosa e alarmante das fatalidades desde que o cessar-fogo foi anunciado. Segundo seus dados mais recentes, pelo menos 581 palestinos foram mortos pelas forças de Israel desde 10 de outubro, um número que gera questionamentos profundos sobre a natureza real desta trégua e a intensidade das operações militares que continuam a ser executadas sob o pretexto de defesa. Por outro lado, o exército de Israel também utiliza este mesmo período para contabilizar suas próprias perdas humanas dentro do contexto do cessar-fogo.
As autoridades militares confirmaram que 4 soldados israelenses perderam a vida em incidentes de segurança desde o início da vigência do acordo, o que demonstra que, apesar da redução na escala global dos combates, a letalidade das escaramuças pontuais continua a cobrar um preço alto de ambos os lados da fronteira. A questão dos túneis em Rafah é um ponto central da discórdia militar e estratégica, pois Israel sustenta que uma parte significativa do braço armado do Hamas permanece escondida e protegida pelo subsolo dessa região. A cidade de Rafah tornou-se, assim, o último baluarte onde a infraestrutura militar subterrânea ainda é considerada operacional, representando um desafio constante para a pacificação definitiva da área ocupada pelo exército. Esta ocupação militar de Rafah tem consequências diretas e severas sobre a logística de sobrevivência dos habitantes de Gaza, dado que a cidade abriga a famosa passagem fronteiriça que liga o enclave ao território egípcio. Tradicionalmente, este ponto de controle é a única via de acesso ao mundo exterior para milhões de palestinos, servindo como porta de entrada para suprimentos médicos, alimentos e ajuda humanitária essencial, além de ser a única saída para viajantes civis. Desde o mês de maio de 2024, a passagem de Rafah tem permanecido praticamente lacrada para o trânsito regular de pessoas e mercadorias, agravando de forma dramática o isolamento da faixa de Gaza. O controle desta fronteira por forças militares israelenses e a coordenação restrita com o governo egípcio criaram um gargalo que sufoca a economia local e impede que milhares de pessoas busquem tratamento médico ou refúgio em países vizinhos. A presença dos combatentes palestinos nas proximidades dessa fronteira é utilizada por Israel como uma das principais justificativas para manter as restrições severas de circulação. O argumento é que a porosidade da fronteira, se não for rigorosamente vigiada, poderia permitir a fuga de lideranças do Hamas ou o contrabando de novos armamentos que alimentariam um novo ciclo de violência prolongada contra as cidades israelenses. A comunidade internacional, por meio de diversas organizações de direitos humanos, tem expressado preocupação constante com o fato de que o fechamento prolongado de Rafah transforma a faixa de Gaza em um espaço de confinamento total. Para muitos analistas, a incapacidade de manter a passagem aberta de forma segura é uma falha diplomática que pune coletivamente a população civil por ações realizadas por grupos militantes armados. Enquanto as FDIs celebram a eficácia em neutralizar os terroristas no túnel de Rafah, os moradores locais descrevem uma atmosfera de medo constante, onde o som de drones e as explosões ocasionais lembram que a guerra está longe de ser um capítulo encerrado. A percepção de que o cessar-fogo é apenas uma pausa técnica para a reorganização de forças é compartilhada por muitos habitantes que veem suas casas serem atingidas mesmo em períodos de suposta trégua. O bombardeio ao prédio residencial na cidade de Gaza é um exemplo nítido dessa desconexão entre os termos diplomáticos do cessar-fogo e a realidade física no terreno. Para as famílias palestinas que perdem seus entes queridos em apartamentos urbanos, a distinção entre combate ativo e período de trégua torna-se relevante diante da perda irremediável de vidas civis em ataques que visam alvos muitas vezes não esclarecidos. A dinâmica dos túneis também reflete uma simetria tecnológica profunda. Enquanto Israel utiliza sensores de solo, inteligência artificial e robótica para mapear o subsolo, os grupos palestinos utilizam o trabalho manual e a engenharia improvisada para manter suas rotas de fuga e ataque. Essa batalha invisível sob a terra de Rafah é um dos componentes mais exaustivos e imprevisíveis da guerra moderna que se desenrola naquele território. Os analistas políticos sugerem que o incidente desta segunda-feira pode servir como um pretexto para que Israel intensifique ainda mais as operações de busca e apreensão em Rafah, retardando qualquer plano de retirada parcial de tropas. A narrativa da violação do cessar-fogo por parte do Hamas dá ao governo de Tel Aviv o capital político necessário para manter a pressão militar alta diante da opinião pública doméstica e dos aliados internacionais. Por outro lado, o Hamas utiliza o número crescente de mortos desde outubro para denunciar o que chama de hipocrisia internacional, argumentando que Israel utiliza o cessar-fogo apenas como uma cobertura para continuar eliminando indivíduos e destruindo infraestrutura sem sofrer as sanções de uma guerra aberta. Essa guerra de narrativas é tão intensa quanto o conflito físico e molda a percepção global sobre quem é o agressor e quem é o defensor. A situação em Rafah também coloca o Egito em uma posição diplomática extremamente delicada. Como mediador histórico, o Cairo precisa gerenciar a pressão de Israel para selar a fronteira contra o contrabando, ao mesmo tempo em que enfrenta a pressão interna e do mundo árabe para facilitar o alívio humanitário aos palestinos que sofrem com bloqueio quase total imposto desde maio do ano passado.
A morte dos 4 soldados israelenses durante o período de cessar-fogo é um dado que não pode ser ignorado, pois serve como combustível para as alas mais radicais da política israelense que pedem um fim total da trégua e uma ofensiva final. Para esses setores, o fato de o Hamas ainda conseguir matar militares israelenses prova que o grupo não foi suficientemente enfraquecido e que o cessar-fogo beneficia apenas a reorganização dos insurgentes. Dentro da rede de túneis, a realidade é de um submundo claustrofóbico onde a vida e a morte se encontram em cada curva. O exército de Israel descreve esses locais não apenas como rotas de transporte, mas como verdadeiros centros logísticos equipados com comunicação, eletricidade e suprimentos, o que torna sua destruição total uma tarefa de engenharia militar que pode levar anos para ser concluída com sucesso. A tragédia humana em Gaza é amplificada pela disparidade dos números. Cada vida perdida, seja de um combatente em um túnel ou de uma criança em um apartamento atingido, contribui para um trauma geracional que dificultará qualquer tentativa futura de coexistência pacífica. Os 581 mortos palestinos desde outubro representam centenas de famílias desestruturadas que veem na violência a única linguagem remanescente do conflito. O papel das organizações de saúde em Gaza é fundamental neste cenário, operando com recursos mínimos e sob ameaça constante de novos bombardeios. Ao reportar as mortes desta segunda-feira, o Ministério da Saúde tenta dar visibilidade a episódios que, de outra forma, poderiam ser eclipsados pela narrativa militar predominante sobre a neutralização de terroristas em áreas estratégicas como Rafah. O futuro do cessar-fogo agora pende por um fio, dependendo de como as lideranças de ambos os lados reagirão a este último ciclo de violência. Se Israel optar por uma retaliação em larga escala pelo ataque no túnel, ou se o Hamas intensificar as incursões a partir do subsolo, o acordo de 10 de outubro poderá ser formalmente declarado morto, mergulhando a região novamente em uma guerra total de consequências imprevisíveis. A passagem de Rafah permanece como o grande símbolo da esperança e do desespero palestino. Enquanto as forças militares discutem táticas de túneis e violações de trégua, milhares de civis olham para os portões fechados da fronteira egípcia, esperando por um sinal de que o isolamento terminará e que a ajuda humanitária poderá finalmente fluir sem as amarras do conflito armado. Em última análise, o que aconteceu nesta segunda-feira em Rafah e na cidade de Gaza é um microcosmo de um conflito que se recusa a arrefecer. A combinação de táticas de guerrilha subterrânea com poder de fogo aéreo de última geração cria um ambiente onde a segurança é uma ilusão e a paz é apenas um intervalo entre tragédias reportadas em boletins militares e comunicados de hospitais. Assim, o anúncio da morte dos 4 supostos combatentes em Rafah não encerra um capítulo, mas abre novas perguntas sobre a viabilidade da paz em uma terra onde o subsolo é uma arma e o céu é uma ameaça constante. A comunidade internacional aguarda, com apreensão, os próximos passos de Israel e do Hamas, ciente de que cada disparo em Rafah ecoa muito além das fronteiras de areia e concreto da faixa de Gaza.